Você acha que Naruto não mata? Que é o típico bonzinho, né, que se recusa a cancelar a CPF? Você se enganou, hein? Naruto mata sim, já aconteceu no mangá de Naruto. Tem nem discurso no jutsu, não. Duvida? Vem comigo e veja como foi a vez que o Naruto matou o importante ninja da Vila da Areia. Rasengan! Inês Trunks, Peter aqui, galera, que nostalgia, né? Tipo, ainda tô até agora pirado naquele live action de Hakusho que saiu no Netflix. Tão pirado que eu tô pensando seriamente em reassistir o anime do zero. Eu não sei se você é assim também. Pois é, eu sou fã, eu assumo que eu sou fã. Eu não sei se você também, mas se você for, eu gostaria de apresentar o meu treinamento desenhando animes. Lá você vai aprender o passo a passo pra desenhar o Yusuke, Kuwabara, Riei, Koema, Kurama, qualquer personagem de qualquer anime que você quiser. Inclusive aqui de Naruto também, sem precisar de talento ou coisa parecida, não é copiar e colar, não. É realmente pensar no personagem e desenhar no papel. E o mais legal é que o desenhando animes ainda vai no combo com mais 2 treinamentos. O colorindo a lápis e o pintura digital. Tudo pelo preço de 1. Corre no primeiro link da descrição e faz sua inscrição. Galera, não sei se vocês se ligam, mas sempre existe essa ideia de que o protagonista do anime é um personagem extremamente bondoso, que não mata, não tem... A gente não criou esse personagem na cabeça da gente, ele nunca mata. No caso do Naruto, sim, ele é muito bondoso, a gente sabe que ele é bondoso pra caramba, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Se a situação chegar ao extremo, o Naruto vai fazer o que for preciso pra parar os inimigos dele, incluindo matar esses inimigos. Eu falando assim, parece até que ele chegou a matar uma cacetada de gente, né? Mas a verdade é que o Naruto só precisou chegar a esse ponto uma vez durante toda a obra. O azarado foi o Yura, né, da Vila da Areia. Mas a gente vai chegar lá. Deixa teu like aqui, bora relembrar como é que foi o primeiro e único assassinato do Naruto em toda a obra. Bom, o Yura era um ninja da Vila da Areia, um jonin de confiança do Conselho Consultivo da Areia. O cara era tão leal e de confiança que estava nesse conselho, né, ajudando os Kazekages a tomar decisões importantes por 4 anos. A gente vê ele agindo nesse cargo quando ele e os outros ninjas estavam discutindo sobre as movimentações da Akatsuki, que de acordo com o Jiraiya já tinham iniciado. Antes mesmo dessa reunião, o Yura já tinha preparado uma força-tarefa de defesa que agiria na entrada da vila, para não deixar que a Akatsuki entrasse. Proativo o cara, né? Podia até ser promovido, ganhar um aumento, se não fosse um pequeno detalhe. O Yura, na verdade, era um agente secreto de um dos membros da Akatsuki, o Sasori. Acontece que o Sasori tem uma técnica chamada de técnica da areia manipuladora da mente, né, que é um jutsu capaz de selar memórias da pessoa usando uma agulha minúscula para perfurar o centro da memória do cérebro. Então o Yura sempre foi um cara leal ao Sasori. Só que aí o Sasori usou esse jutsu para selar as memórias dele, para ele se esquecer da relação dele com a Akatsuki. Isso fez do Yuri um espião perfeito, porque ele basicamente não era um espião. Ele não tinha memórias de ter qualquer lealdade ao Sasori. Então não existia possibilidade de ter qualquer desconfiança dele. Só que quando o Sasori e o Deidara estavam chegando na areia para capturar o Shukaku, o Sasori desfez o jutsu dele e as memórias do Yura voltaram de uma vez. Ele lembrou que era um espião do Sasori. E aí, tendo a confiança de toda a vila, o Yuri conseguiu facilmente se botar no meio do esquadrão que estava guardando a entrada da vila. Esquadrão que ele mesmo tinha montado e posicionado, né? E aí, matou um por um. Isso facilitou todo o trabalho da invasão do Deidara e do Sasori na vila. Então o Yura sempre foi um baita fia das unhas, né? Ele só não lembrava disso. E onde é que entra o Naruto nessa história? Bom, graças a essa abertura que o Yura fez nas defesas da vila, o Deidara conseguiu invadir a vila e lutou contra o Gaara. No final das contas, o Deidara só venceu porque o Gaara lutava com ele e ao mesmo tempo tinha que se preocupar em proteger a vila, né? Então pra ele estava muito difícil. Então o Gaara foi capturado e levado para o esconderijo da Akatsuki. E é aí que entra o Naruto. O Naruto que tinha acabado de voltar pra vila depois de 3 anos treinando junto com o Jiraiya. Ele foi convocado com o resto do time Kakashi para fazer o resgate do Gaara. E aí quando o time chegou na Vila da Areia, a Shio foi adicionada ao time Kakashi. E eles seguiram os rastros da Akatsuki. Nesse caminho, atrás dos rastros da Akatsuki, a Shio meio que faz uma palestrinha sobre o que são as bijus e os jinchurikis, né? E como que eles são usados como armas de guerra nas vilas. E aí ouvir esse papo deixou o Naruto bem bolado das ideias, porque o jinchurik não escolhe ser um jinchurik, sabe? Ele não escolhe ser jinchurik para ser odiado por todo mundo e carregar o monstro dentro de si. São as outras pessoas que escolhem por eles, que transformam eles em armas e deixam eles vivendo sozinhos. Foi o que o Naruto viveu, e é o que o Naruto sabe que o Gaara viveu, só que 1000 vezes pior. E aí, enquanto o time Kakashi e o time Gai estavam se aproximando do esconderijo, o Zetsu estava ali na surdina, só assistindo eles e avisando pra galera da Akatsuki, né, que tava ali fazendo o trampo de remover o Shukaku do Gaara, que tinha inimigo chegando. Pra deter ou só atrasar a galera de Konoha chegando, o Kisame e o Itachi se voluntariaram. O Itachi apareceu pro time Kakashi. E quando é o Itachi que aparece, pô, sempre rola aquela tensão do tipo, não olhem pros olhos dele, né, pô, não dá, senão acabou. Aqui não foi diferente. Apesar do Kakashi da Show falando pra não olhar nos olhos do Itachi,
Tem jeito, esse Itachi foi lá e mostrou que não é só dos olhos que ele sabe lançar ilusão. Com simples apontar de dedos, o Itachi prendeu o Naruto dentro de um genjutsu tenebroso, chamado Efêmero. Nesse genjutsu, o Naruto começou a ver partes dos amigos dele aparecendo no próprio corpo dele, falando sobre como que ele tinha fracassado em tudo. Apareceu a cabeça da Sakura, falando que ele falhou em resgatar o Sasuke. Apareceu o Sasuke falando que ia matar ele dessa vez. Apareceu o Kakashi falando que estava decepcionado com ele. E na palma da mão dele apareceu o olho do Gaara, dizendo que o Naruto era sempre aquele que alcançava a felicidade, né? Enquanto ele ficava sempre pra sofrer. Tudo isso foi pesando na cabeça do Naruto, né? Uma tortura psicológica gigante. Só que a Sakura e a Shio conseguiram tirar o Naruto desse genjutsu. Enquanto isso, o Kakashi estava saindo na mão com o Itachi e conseguiu abrir uma brecha pro Naruto atacar. O Naruto, pô, já pé da vida com tudo isso que ele viu na ilusão, usou um pouco do chakra do Kurama e partiu pra cima do Itachi com o Odama Rasengan, que atingiu ele em cheio. Então, o Naruto matou o Itachi. Foi o Itachi que o Naruto matou. Quando a fumaça abaixou, deu pra ver claramente quem tava ali não era o Itachi, mas sim o Yura. Acontece, galera, que o Pen usou a técnica de transferência de forma para fazer o Yura e outro cara virarem sósias do Itachi e do Kisame, mas com só 30% do poder deles. O Itachi e o Kisame estavam meio que controlando os corpos dele enquanto eles lutavam, só que com um poder bem inferior. Mas depois de tomar um Odama Rasengan do Naruto, esse clone com 30% do poder do Itachi não tancou e foi de base. Então o Yura foi o azarado que foi morto pelo Naruto. Só que existe essa ideia de que o Naruto nunca mata. Isso não é verdade. A gente acabou de provar isso aqui, né? Só que tem outros casos. Por exemplo, quando o Naruto lutou contra o Kakuzu, pô, ele foi pra matar. Ele usou um Rasen Shuriken nervoso na cara do safado lá e por muito pouco não matou ele. O Kakuzu só sobreviveu por ser muito resistente, mas ficou sem conseguir nem se mover. No final das contas, quem finalizou ele foi o Kakashi. Kakashi, ele roubou o kill do Naruto, mas de qualquer forma o Naruto foi pra matar. E a gente vê o mesmo tratamento quando o Naruto enfrenta o Otsutsuki. Considerando o arco de viagem no tempo, o Naruto junto com o Boruto cancelaram o CPF do Urashiki, sem nem pensar sobre isso depois. E também ele deu um baita Rasengan carregado pro Boruto mandar um Momoshiki e jogar no Vasco. Aquele Rasengan lá que o Boruto usou pra matar o Momo era 99,9999% do Naruto. O Naruto só não foi ali e usou ele mesmo porque o anime agora é do Boruto. Mas o Naruto deu o Rasengan na mão do Boruto e praticamente falou, mata. Tanto que esse Rasengan sai destruindo tudo e simplesmente evapora o Momoshiki. Claro que se o Naruto puder, ele vai apelar pro lado bom dos oponentes, né? Usar, sei lá, aquele discursozinho no jutsu dele maroto e tal, né? Mas se o oponente não tem um lado bom, porra, aí complica pra ele, vai tentar fazer o quê? Não vai ter muito discurso não, cara, vai ter muita porrada de clone e Rasengan na cara do meliante, né? Quer desenhar o Naruto hoje, mandando Rasen Shuriken na cara de um Otsutsuki? Você pode fazer isso, começando hoje. Só usar as técnicas passo a passo que tem aqui no Desenhando Animes. Deixei aqui embaixo. Aproveita que tá vindo com 2 treinamentos de graça pra você nesse link, hein? O pintura digital pra você arrebentar na internet e também o desenho realista. Qual outro momento você quer ver aqui no Veja Como Foi, de qualquer obra? Manda ver nos comentários, já tô olhando. Toca aqui e se inscreve no canal. Eu preciso de você inscrito no canal. Esse canal, ele só vive porque você tá aqui assistindo a gente. Mas não é só você assistir, você tem que estar inscrito com a notificação, porque a gente sabe que você tá recebendo as nossas notícias. Assiste se quiser. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!